Pessoal, hoje eu vou falar um pouco para vocês, de algo que a gente tem trabalhado aqui no grupo nosso aqui, né? Eu sou coordenador do Grupo de Estudo em Atividade Física e Saúde, o GEAFS, desde 2013. E uma das linhas que eu trabalho é essa parte da análise epidemiológica dos diferentes domínios e intensidades de atividade física, né? São parâmetros de saúde em diferentes populações. O grupo, no começo, ele estudava mais adolescentes, 2013, 2014. Foi a amostra do eu trabalhei tanto no mestrado quanto no doutorado, mas aí, com o passar do tempo, nós fomos avançando e trabalhando com diferentes populações. Então, vai ter alguns estudos que vão falar sobre isso. Então, o conteúdo programático nosso, nós vamos falar um pouco de parâmetros de saúde, os fatores que podem prejudicar a saúde, o papel da atividade física, os diferentes domínios e intensidades desses fatores de risco, e o estado da arte, né? Como é que está atualmente, no que nós estamos conseguindo avançar, e as considerações finais. Tá certo. Eu não sei se o senhor já compartilhou a tela. Ah, perdão, peraí, detalhe, eu acho que eu esqueci disso. Imagina, imagina. Eu gravei uma aula toda aí, esqueci de compartilhar a tela, me deu uma raiva, cara. Tive que fazer Sério? gravar tudo de novo. As peripécias das aulas remotas. Cara, olha, eu espero que... Aqui nós estamos migrando para o começo do ano, acho que já começa o final, né, do segundo semestre de 2021, já vai começar em 2022, né, que nós vamos ter que cumprir o calendário, mas nós vamos conseguir avançar aí, se Deus quiser, para a parte presencial já. Esse negócio de... Tem muita coisa que dá para resolver online que a gente aprendeu que é bom, mas tem coisa assim que é mais difícil. Né? Exatamente. Deixa eu só compartilhar aqui. Olha, deixa eu ver. Agora está aparecendo para vocês, né? Sim, estamos visualizando. Ok. Então, o que nós vamos falar aí no conteúdo programático é os parâmetros de saúde, né? Os fatores que podem prejudicar a saúde. O papel da atividade física, que é o foco principal, dos diferentes domínios e intensidades. O estado da arte, que mostram os estudos. E as considerações finais. Um pouco para vocês da parte de saúde cardiovascular. Então, quando a gente fala saúde cardiovascular, né? O que considera-se ter uma saúde cardiovascular boa? Então, primeiramente, ter um sistema harmonioso e bom funcionamento do coração. Isso aí é imprescindível para nós, né, seres humanos. Então, quanto melhor nossa saúde cardiovascular, melhor conseguimos desenvolver as nossas atividades e prevenir uma série de doenças. Um bom funcionamento do coração, ele mantém essa saúde e é importantíssimo na prevenção desses fatores de risco, né? A pandemia do Covid, muito se falou Covid, mas os outros fatores estão aí, né? Inclusive, há relatos, há estudos que mostram que o fato de ter tido Covid, ele prejudica a saúde cardiovascular também, né? Tem algumas alterações, então é importante, caso a pessoa tenha tido, infelizmente, eu peguei isso em maio mesmo, tendo toda a segurança aí, né? Seguindo os protocolos. Foi uma época que os números do Brasil estavam crescentes, né? E aí depois fiz um check-up, né? Graças a Deus está tudo certo. Então é importante a gente ter esses cuidados. Já tem até diretriz aí no Arquivos Brasileiros de Cardiologia recomendando, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, recomendando o que se fazer com a parte cardiovascular em relação à atividade física no pós-Covid. E esse é um problema que pode afetar aí as mais diferentes populações, desde criança até idosos. E nós temos alguns estudos clássicos, né? Por exemplo, esses do Bugalusa, né? Heart Study, que fala aqui de medidas de arteriosclerose na artéria coronária, né? E os fatores de risco aí em crianças de 6, né? Vai de crianças de 6 anos até adultos de 30 anos de idade. É um estudo que utilizou necrópsia, né?
E o que se mostra aqui nesse estudo, que ele é de 1992? Nós vemos aqui, ó, com correlação positiva para alguns índices, o que é algo danoso aí, né, quando a gente considera colesterol total, LDL, triglicérides, e uma correlação inversa com relação ao HDL. E o que isso quer dizer aqui? Que mesmo em uma amostra com crianças, já era visto a relação entre fatores de risco cardiovascular e lesão na aorta. Então, pessoas com menos HDL, nos níveis não considerados bons, eles tinham uma relação inversa, ou seja, quanto menor isso aqui, maior a chance de se ter um problema, uma lesão na aorta. E isso era refletido aqui também nesses outros fatores lipídicos aqui também, né? Quanto maior o valor de colesterol total, triglicérides, LDL, maiores as chances de se ter, tanto na aorta como nas artérias coronárias. Esse é um estudo publicado em 2018, que ele mostra que a pressão arterial elevada na infância, ela foi associada com a hipertrofia ventricular esquerda na vida adulta. E nesse caso aqui, pessoal, a gente fala, quando a pessoa ela treina, ela tem uma boa aptidão física, né? Um maratonista, ele tende a ter um, um ligeiro aumento na parte do ventrículo esquerdo do coração. Mas aquilo é oriundo de exercício aí crônico, né? Há muito tempo, e é uma adaptação que às vezes o músculo cardíaco sofre. Diferente disso aqui, que é uma condição patológica. Então, a pessoa ela tem uma hipertrofia ventricular, mas porque ela tem uma série de problemas, entre ele ali, uma sobrecarga cardiovascular por causa de pressão arterial elevada. E mais um estudo do grupo lá, do Debugaluzzi, em que a gordura corporal e a pressão arterial elevada desde a infância eram mais comuns em sujeitos que morreram com doença coronariana na vida adulta, quando comparado aos seus pares que não tinham esse problema. Então, a gente vê aqui que conforme aumenta, né, o índice de massa corporal, é maior a chance da pessoa ela ter um evento desse. E refletido aqui também para a parte da pressão arterial sistólica, corroborando aquele estudo do próprio Pugalusa que a gente viu agora há pouco. E aí os fatores que podem prejudicar a saúde cardiovascular, o que nós temos aqui, né? Isso aqui acho que é muito tranquilo, todo mundo já sabe, né? Chovendo molhado, que a hipertensão, a obesidade, diabetes, colesterol, né? As dislipidemias. Então, isso é uma das formas que a gente tem que fazer é começar a explicar isso de forma mais efetiva nas escolas, para que as crianças já cresçam sabendo o que são os fatores de risco que podem causar óbitos. Até a epidemia do Covid, as doenças cardiovasculares eram as que mais causavam óbitos no mundo, né? Então, nós temos que tomar uma série de precaução, nós como profissionais da saúde, e tentar colocar isso ensinar, né, os nossos filhos, os adolescentes, as crianças da faixa escolar, para ver se a gente consegue implantar ali desde cedo, né, pelo menos a sementinha, para que essas crianças e adolescentes se desenvolvam de forma mais saudável. E quando a gente olha a prevalência de obesidade, nós temos aqui alguns gráficos que, conforme vai ficando mais escura a região, nós vamos vendo a prevalência de obesidade aumentando, né? E tanto em adultos, né, com idade superior a 20 anos, quanto em crianças e adolescentes. E aqui no Brasil a gente vê que está chegando, sabe, são estimativas preocupantes, 20% aqui, ó, e aqui em relação a adultos também vai bater ali de 20 vai variar ali de 20 a 30%. Então, informações preocupantes, nós temos que tomar cuidado com isso, e já é uma pandemia, né, da obesidade que nós temos também. É algo assim que, com o passar do tempo, cresce cada vez mais. Tem um artigo clássico do professor Monteiro, né, da USP de São Paulo, e que ele analisa a transição nutricional de 1975 para agora. Antes, o problema no Brasil, ele era a desnutrição.
ao passo que agora é o excesso de peso, né, a obesidade. Então, essa transição epidemiológica também teve influência com relação a isso. Prevalência de hipertensão em adultos também, de olha a forma, né? Eu gosto muito dessa parte de gráfico, você bate o olho aqui, geralmente quanto mais escuro, pior é a região, né? Então, só para ter uma ideia, como era nos anos 2000 e como é, né, próximo aqui, né? Apesar de já ter 11 anos, esse gráfico deve estar pior ainda, mas em 2010, 10 anos passados, a prevalência que era de hipertensão arterial em adultos e o como está nas crianças também. Então, já é ali a prevalência de pressão arterial elevada, ela chega aí próximo a 15% em alguns guidelines, algumas investigações. E esse é um estudo do professor Rômulo, na época que ele estava fazendo o doutorado dele. Eu sou coautor desse trabalho. Então a gente fala, nossa, a gente tomou sol na cabeça, né? E todas essas cidades aqui, nós fomos fazer a avaliação. E aí tinha um percentual de pessoas que a gente tinha que avaliar em cada cidade. Eu acho que eu não fui só nas coletas que foram em registro e que foi em Rio Claro. O resto a gente pegava os questionários e ia batendo de casa em casa. São Paulo, Rio Preto, Santos, Prudente, bem mais tranquilo que eu sou daqui mesmo, né? Guaratinguetá e Bauru. E aqui a gente já notou a prevalência de dislipidemia nessas pessoas, e Bauru, aqui a cidade de Marjana, é 20%, mas se a gente traçar uma linha aqui aproximada, essa prevalência, esse trabalho foi publicado em 2011, agora os números já, com certeza, já devem estar maiores. Falo isso porque são estudos que nós participamos e aqui do nosso estado, e que avaliou diferentes cidades do estado, né? A gente pode pôr que se for traçar uma linha, que vai estar próximo aqui dos 15% de dislipidemia. E a prevalência de dislipidemia em adolescentes brasileiros, é um estudo grande também, né, o ERICA, e nós vemos aí, ó, as prevalências principalmente do colesterol HDL menor do que 45 miligramas por decilitro, que a maioria dos adolescentes chega a quase bater 60% na região norte, fora os outros fatores de risco cardiovasculares aqui, que também tem algumas prevalências que merecem ter uma atenção por conta disso também estarem elevados. São estudos de acompanhamento, em que foi observado também a prevalência da hipertensão arterial após 6 anos em adolescentes na Alemanha. Então, o fato de você ter hipertensão na infância, isso pode ser carreado para a vida adulta. Então, é algo que nós temos que estar atento também com relação a isso. Então, quanto antes inserir medidas de profilaxia é o ideal. E esse é um outro estudo também, mostrando a questão das dislipidemias em adolescentes. E que você tem aqui uma associação do colesterol, da relação, né, do triglicérides para o colesterol HDL e a hipertensão em adultos. Então, não é só o fato de você ter a própria hipertensão, o fato de você ter dislipidemias também na infância e adolescência, isso pode te levar a uma hipertensão na vida adulta. E aí que nós vamos entrar nisso que eu acho que é o nosso fator chave, né, como profissionais de educação física, que é o papel da atividade física nos seus diferentes domínios. Então, aqui, como que nós faríamos, né? Primeiro, como prevenir esses fatores de risco cardiovascular? Acho que aí vai ser chovendo molhado, né? Nós vamos falar que a atividade física, ela ajuda. Então, todo mundo já sabe. Mas como que a gente pode especificar de melhor forma isso e tentar entender como que nós podemos fazer isso? Desde a infância, adolescência, com o adulto funciona também. O que são os diferentes domínios? Onde eu consigo praticar essas atividades físicas? Por exemplo, eu vi ali que vocês... Isso é uma pergunta, tá? Geralmente a reunião
De vocês é das 2 às 6, não é, André? Acho que é isso, né? Isso mesmo, professor. Quantos vocês costumam levantar aí durante a reunião? Então, nós temos um intervalo aí por volta das 4h30, e aí são 20 minutos, que aí normalmente a gente levanta para fazer algo, né? Então, eu tô aqui nessa sala, vira e mexe, eu levanto, então, meia hora, 40 minutos eu levanto. Quando eu tô, por exemplo, dando aula para graduação, que aí a gente, às vezes, ou numa reunião que a câmera está desligada, eu também levanto, faço algumas coisas aqui na sala. Vocês estão vendo aqui, né? Geralmente somos em 3 docentes, mas o que mais utiliza a sala aqui sou eu. Então tem um colchonete aqui, eu folgo o colchonete no chão e como eu tenho protusão discal, você vai ficando velho, com perdão da palavra, é uma merda, né? Aí você tem que tomar cuidado com certas coisas. Então é algo assim. O ortopedista ele me falou, ó, você vai ter que parar de correr. Eu falei, não, eu vou tratar essa jossa e vou continuar correndo, vou continuar me exercitando, fazendo, né? Eu tenho 3 filhas pequenas, eu falei, se eu tenho que aguentar o pique, né? Aí às vezes eu tô aqui deitado, fazendo os exercícios no colchonete, pessoal, aí tem na minha porta aqui, tem uma janelinha, né? O pessoal olha ali e fala, ó, acho que o cara tá passando mal, tá deitado ali no chão, né? Mas é uma forma de encontrar, né, ali para fazer exercício. Às vezes, eu tenho 1 hora de almoço, eu pego ali pelo menos 20 minutos para treinar alguma coisa. Venha deixar as meninas aqui. Eu trabalho aqui na Unesp, tem a creche da Unesp aqui, que é aqui no meu bloco. Eu deixo as meninas lá de manhãzinha, vem para cá. É reunião, tô corrigindo algum trabalho de aluno, eu fiquei uns 40 minutos corrigindo trabalho de aluno, eu saio daqui, ali em cima tem um espaço que você vai aqui do portão, estou apontando para lá porque tem uma janela lá, né? Eu saio de lá e corro até lá onde o bloco onde minhas filhas estudam e volto trotando. Então eu vou fazendo isso ao longo do dia. Tem o relógio aqui para contabilizar passos. Hoje mesmo, hoje está razoável, eu fiz 85% já da minha atividade, dei 7.000 passos. Então eu chego em casa no final do dia, eu pego o carrinho da minha filha, da Nenê, e vou dar umas voltas com ela. E aí cada gêmea do lado, e aquela gritaria, né? Não desgruda, fica perto do pai, não sei o quê. Aí vamos levando, né? Mas por quê? É que se a gente esperar nós temos que criar mecanismos, estruturas para a gente fazer atividade física. E esses exemplos bobos que eu dei aí, por exemplo, estou numa atividade ocupacional, o meu trabalho está aqui. Mas eu consigo fazer coisas no trabalho? Consigo. Então, quando a gente falar dos domínios, né? Aí vai envolver a conceituação lá do Kaspersen, lá de 1985, o que é atividade física, publicado lá na Public Health Reports, é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos com gasto energético acima dos níveis de repouso. Então, ótimo. E outras coisas que a gente está estudando aqui no grupo também é quebra do comportamento sedentário, quantos baldes a gente tem que fazer. E a gente está tentando avançar nisso aí, porque antes a gente levava muita paulada, falava, vocês só trabalham com questionário, não sei o quê. Eu falava, mas, meu, recém, né, quando eu comecei minha carreira como docente, como pesquisador, né, que eu concursei mesmo, que foi aqui, 2013, que você começa a submeter projeto para editais, que você começa a tentar ter melhores recursos, vai um tempo, né, não é do dia para o outro, até porque você vai começar a orientar, você vai começar a entender, você vai começar a fazer a banca dos seus alunos, você vai começar, né? Se vocês falar, vamos lá, tomar paulada na banca, o orientador apanha junto. E você vai aprendendo também, não é só o aluno que está evoluindo, o docente também, né? Se o docente achar que ele já sabe tudo, ele está perdido. Ele vai cair do cavalo e o tombo vai ser grande. Então, com certeza, eu sei bem mais do que eu sabia há 8 anos atrás, mas eu espero saber bem menos do que daqui a 10 anos. Porque senão vai ser um sinal assim, ó, o Diego não evoluiu. Né? Então, essa é a conceituação de atividade física. Primeiros estudos. Eu sou fã desse cara aqui, Jeremy Morris, para mim é um visionário, esse tiozinho aqui sensacional. Ele fez os primeiros estudos e que comparava o motorista do ônibus na cidade de Londres com o cobrador, que ele ficava andando o dia inteiro aqui pegando ticket, né?
das pessoas que andavam de ônibus. E aí fez outro estudo similar com os carteiros e o pessoal que trabalhava na parte de administração né? Só ia colocando ali, ó, isso aqui, ó, sua bolsa está cheia, são essas cartas, você vai levar para o pessoal, né? E o que foi legal que eles observaram? Perdão. E quem trabalhava se movimentando, seja no ônibus, cobrador, ou seja o pessoal, os carteiros, a chance deles terem problemas aqui, ó, cardiovasculares, era muito menor. Então, o primeiro estudo aí de domínios de atividade física que nós tivemos foi no domínio ocupacional, foi no trabalho. Mas falou, nossa, professor, mas já vi resultado, já vi estudo que teve o resultado que a pessoa ela teve problema cardiovascular por ter um trabalho que exigia muito. Eu falei, gente, tem trabalhos e trabalhos. Ah, você vai analisar uma pessoa que trabalha, sei lá como era na época, lá, e até hoje as pessoas descobrem aí pessoas em condição de trabalho escravo. Você imagina naquela, há trocentos, não sei quantos anos atrás, né? Que as pessoas, elas trabalhavam, seja lá, nas guerras antigas, um dominava o outro país. Aí as pessoas tinham aquele trabalho escravo. Você imagina, debaixo de sol, carregando, às vezes, altos pesos, várias cargas, ainda sofrendo, né, com agressões. Se a gente for na época que tinha retratado nas novelas do Capitão do Mato, que tinha os escravos, você imagina o quanto não fazia de mal um trabalho desse. Então, é lógico que a pessoa ela vai ter um problema cardiovascular diferente, por exemplo, de trabalhar. A pessoa ela trabalha num ônibus, ela vai andando calmamente, vai recolhendo os tickets. O carteiro ele anda, mas ele anda no ritmo dele, na velocidade dele. É lógico que, por exemplo, para trabalhar aqui em Prudente, Ribeirão, que são lugares quentes, a pessoa ela tem que se hidratar bem, ter um boné, trabalhar de short, né? Torcer para não vir nenhum cachorro morder sua perna. E pode ter um benefício. Mas uma coisa que eu já me questionei, por exemplo, e as pessoas que trabalham na coleta de lixo, que correm o dia inteiro debaixo do sol, e às vezes velocidades que você tem que acompanhar o caminhão, movimentar a carga, será que a parte cardiovascular dessas pessoas ela é boa ou é muito intenso esse trabalho que chega a prejudicar? Então é uma dúvida que eu parei para pensar esses dias. Atividade física nos seus domínios, né? Nós vamos ter atividade física feita no lazer, no trabalho ou na parte doméstica, né? Que a gente faz em casa e no transporte. Então, em casa, aqui eu sempre estou fazendo alguma coisa, até porque com 3 filhos, se o homem ou a mulher não tiver parceria, né? É muito mais... É difícil, né? Então, e outra, não é justo também. Então, em casa é assim, a própria mulher, minha esposa, fala, ó, o que eu faço? Porque o homem, ele não adianta, ele não tem a destreza e o raciocínio rápido que a mulher tem com relação a trabalhar com várias tarefas. Eu não sei se vocês têm, eu tenho dificuldade, ó, faz isso, faz aquilo, ó, você pegou a roupa da fulana, da ciclana, ó, uma tá saindo do banho, no bom sentido, é um bom caos que a gente tem em casa. Sábado agora estava saindo da farmácia, fui comprar um antialérgico para as meninas e estava no carro. Eu falei, ó, o pessoal tá chegando, isso era 7h50, tá chegando ali no restaurante para comer, para sair, né? Às vezes vai para balada, uma coisa. Eu falei, é 8 horas da noite, nós estamos mortos já. Parece tomar uma surra. Mas são coisas aí. Então, as atividades ocupacionais, eu estou sempre movimentando, tanto eu quanto ela. Então, nós vamos falar aqui, atividades do trabalho. Quando a gente vai subir escadas, é uma forma de deslocamento ativo no trabalho. Quando precisamos carregar algumas caixas. Quando o seu trabalho exige isso aqui, ó, imagina o tanto que esses caras não correm, né? O esforço, o gasto energético que eles têm por dia. A minha tese foi a análise do fator de risco cardiovascular entre pais e filhos. E aí a gente mandava o questionário do BAC para os pais responderem em casa. Aí tem lá, né, aquela parte do questionário que pergunta o que o pai ou a mãe
faz atividade física no lazer. E o pai, em vez dele só ele assinalar, ele me respondeu, e acho que ele estava indignado. Ele falou, rapaz, escrevendo assim, rapaz, eu trabalho como pedreiro o dia inteiro debaixo do sol. Você acha que ainda eu vou chegar e eu vou fazer atividade física com a energia que eu gasto o dia todo? Eu fiquei quieto, eu falei, tá. Falei, ele não está falando nenhuma mentira. Eu falei, então imagina o tanto que não faz de força de exercício por dia, né? Temos aí para os adolescentes, que aí os adultos, atividade física no trabalho, as crianças e adolescentes, atividade física na escola, que seria atividade física ocupacional dessa molecada, né? E aí, o que nós temos que considerar na atividade física da escola? O peso, o tipo da mochila carregada no trajeto escolar, o tempo em pé em sala de aula, que às vezes os alunos ficam, possíveis atividades físicas que podem ser executadas no recreio, quando o pessoal lá, ou intervalo, né? Cada um chama de uma forma, mas deixar mais ativo o intervalo, proporcionar opções para a prática de atividade física. E atividades no lazer, nós temos aí as práticas esportivas, a caminhada, em que você sai pelo simples ato de caminhar, não que você vai fazer, vou no banco pagar uma conta. Não, aí você não está fazendo uma caminhada. Você está se deslocando ali para o banco porque você precisa pagar uma conta. Então, aí é outro domínio, é o deslocamento ativo. E musculação, por exemplo, qualquer coisa que você faça no lazer que te force a fazer atividade física. Aí sim, as atividades de deslocamento, eu posso ir a pé para o trabalho, eu posso ir de skate para a escola, patins, bicicleta, patinete, seja o que for, desde que você tenha que fazer algo para se movimentar. Por exemplo, eu vou de patinete, mas estou em pé e o meu pé vai fazendo a força para dar a tração e para eu conseguir me deslocar. Isso aí é um deslocamento ativo. Fatores importantes a considerar, pessoal. Frequência semanal, a média de tempo em cada atividade e a intensidade das respectivas atividades. Agora nós vamos falar um pouco. Pessoal, com relação a domínios, tranquilo? Ou alguma dúvida? Tranquilo, professor. Beleza, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, pode parar e perguntar, tá? Beleza. Então, atividade física no trabalho. Esse aqui é um estudo que foi publicado no Journal of Sport Science em 2019 e foi realizado no Chile. Então, essa amostra desse estudo foi composta por mais de 5 mil adultos, analisando as atividades físicas ocupacionais do trabalho. E foi os principais achados desse estudo é que ele foi fator de proteção para a pessoa ter diabetes e hipertensão. Então, pessoas mais ativas no trabalho, nesse estudo aqui, elas tinham um fator de proteção. Então, elas tinham menores chances de desenvolver algum problema cardiovascular. Aqui são os gráficos, ó. Aqui quem tinha baixo nível foi considerado o grupo referência. Aqui quem tinha atividade física assim mais moderada e quem tinha atividade física considerada elevada. Então, aqui na atividade física total ocupacional, aqueles que estavam nesse extrato maior aqui, eles tinham um fator de proteção aqui, ó. Aqui chegava a 21% de proteção, menos chance, e aqui para diabetes, e para hipertensão, cerca de 15%. Já esse estudo aqui, ele foi relacionado à parte da incidência de infarto agudo do miocárdio durante 20 anos, teve como objetivo avaliar os efeitos do trabalho fisicamente exigente, que é aquilo que eu falei com vocês no começo aqui da apresentação, que a atividade física do trabalho pode ajudar, mas também tem que ver a exigência, né, o nível de exigência que ele é tido. Então, durante as atividades ocupacionais, o risco de infarto agudo do miocárdio em homens que tinham
o problema e homens sem a doença isquêmica pré-existente. E o que foi observado é que aqueles que tinham maior atividade física aeróbica nesse trabalho, eles tinham, aqui pelo hazard ratio, uma chance um pouco aumentada de ter problema aí relacionado ao infarto agudo do miocárdio. Então, ó, associou-se de forma positiva ao infarto. Então, aqui já não é tão legal você ser fisicamente ativo. É lógico que uma limitação dos estudos é não apresentar, por exemplo, quais tipos de trabalho estão sendo inseridos, que aí foi uma coisa que eu fui olhar. E isso não é determinado tanto no estudo que protegeu, mas falavam-se de trabalhador de escritório, mas principalmente aqui nesse que foi fator de risco. Esse aqui, publicado na Preventive Medicine, então foram avaliados mais de 600 participantes, a média de idade deles era 45 anos, atividade física avaliada pelo IPAC. E aqui, quando nós vamos verificando os valores de odds, a gente vê que participantes com baixo nível de atividade ocupacional tiveram maior chance de ter síndrome metabólica. Então, aqui já é outro caso, mostra assim, que quem não fazia nada no trabalho, essa pessoa é que tinha o risco. Então, a gente vê que com relação ao domínio do trabalho, os resultados ainda eles são um pouco conflitantes. Então, alguns cuidados. O que a gente fala dessa parte, né? São necessários levantamentos de carga e o tempo de descanso insuficiente, pode causar problemas. Caminhar mais dentro do ambiente de trabalho, utilizar menos meios ativos de deslocamento. Então, você trabalha num prédio, você trabalha no quinto andar, tenta usar o elevador ao invés de usar a escada, tenta usar a escada ao invés de usar o elevador, troca isso, né? Você já vai estar se deslocando de forma ativa. Quebrar o comportamento sedentário com atividades físicas leves nesse ambiente. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui, ó, estou sentado aqui, levantei, vou fazer flexão parada aqui na parede. Pausas frequentes, criação de ambiente com estímulo a maior parte de atividade física, isso pode ser relacionado a melhor saúde mental, menor problemas cardiovasculares, melhor desempenho. Então, são coisas que podem ajudar nisso. Nós temos um artigo aceito recentemente, ele ainda não foi publicado, lá no European Journal of Sport Science. A gente analisou a relação das diferentes intensidades dos diferentes domínios de atividade física com depressão. Intensidade, no nosso estudo, a gente não observou relação de nada. Porém, o domínio em questão do lazer, ele foi associado de forma positiva com ter depressão, né? Então, foi fator de proteção. É uma forma que, às vezes, não precisa ser intensa a atividade, mas desde que você faça, ela pode estar te auxiliando. Com relação à parte dos estudos na escola, então, o estudo do Burns é de 2017. Então, ele fez um programa, né, chamou de Cardiometabolic Health, marcas para adolescentes, para crianças e adolescentes. Amostra de 217 crianças, média de idade 10 anos, e as variáveis que ele analisou, circunferência, cintura, pressão, variáveis de perfil metabólico. Os resultados mais legais desse estudo, pessoal, que após esse programa, quando ele faz a relação lá pela regressão do beta, o HDL, colesterol, ele teve um aumento significativo, ao passo que o triglicérides reduziu de forma efetiva, assim como a pressão arterial média. E esse aqui é um estudo, o principal artigo na minha dissertação, em que aí que eu comecei a estudar diferentes domínios de atividade física com fatores cardiovasculares, né, parâmetros de saúde. Então, é um estudo publicado, está no Scandinavian Journal of Medicine, Science and Sports. E aí, o que eu fiz nessa análise aqui, né? Nós analisamos a questão da pressão arterial sistólica, que é as variáveis ajustadas por idade, sexo e IMC.
E aí, cada um entrou um a um no modelo, e a gente vê aqui, ó, que a atividade da física realizada na escola, nesse primeiro momento, ela tem uma relação inversa com os valores de pressão arterial sistólica. Isso quando a gente insere um a um no momento. Por exemplo, vou inserir aqui atividade física, a pressão arterial sistólica, que é atividade física na escola. Aí, conjuntamente, o sexo, a idade e o MC. Tirei a atividade física na escola. Vou analisar agora de lazer. Eu coloco a de lazer e os fatores de ajuste. Nesse aqui, o que eu fiz? Quando entra de forma simultânea. Eu queria ver se um domínio se sobrepunha sobre o outro. Então, eu joguei num pacote só. Atividade física aqui, ó. Escola, esporte. E aqui o lazer, aqui no questionário do BAC, é tipo Laser and Community Active, né? É o deslocamento ativo. Joguei tudo num bloco só, com as variáveis de ajuste. E aí a gente vê aqui, ó, que a relação que era significativa, ela se torna marginal. Então, o P, ele se torna, perde a associação. E quem que está mandando nisso aqui? Quem ficou associado de forma significativa ainda, que é o esporte. Então, a atividade física na escola, quando analisada no modelo que ela não foi jogada com outros domínios concomitantemente, ela foi fator de proteção. Porém, na hora que lança o esporte junto, ele dá uma mitigada nisso. Então, ele deixa a relação marginal. Ele fala, mas, o que o Burns fez no estudo dele, né? Então, primeiro, teve uma programação abrangente de atividade física escolar. Então, algumas coisas que fizeram. Reduzir o tempo de espera, fornecer opções de atividades físicas aos estudantes, fornecer algumas atividades de recesso semi-estruturadas usando vários tipos de equipamento. Por exemplo, vai ter ali a oportunidade deles terem jogos com bolas, atividades como pular corda, dentre tantas outras foram criadas lá. Melhoraram o intervalo entre uma aula e outra quando você tinha lá o chamado recreio, né? Melhoraram as aulas de educação física, e aí eu vou falar, vai ter um estudo posterior aqui, vou explicar o que eles conseguiram melhorar nisso. As intervenções também nas matérias tradicionais. Mesma coisa aqui, ó, que às vezes a pessoa passa ali na janela, olha aqui e começa a dar risada, né? Então você está aqui, deu 10 minutos, o pessoal começava do quê? Já ia aqui, ó. Vamos pular, vamos fazer flexão na parede. Então, tinha esses intervalos, e eles eram feitos de uma forma rotineira na escola. Aumento das oportunidades para atividade física no intervalo, no recreio. Então, tinha, acho que, mesas de ping-pong, né? Tênis de mesa. Eu falo para ping-pong para quem joga tênis de mesa, vai ficar bravo, né? Mas tinha lá a oportunidade de se disputar tênis de mesa, tinha bolas, tinha cordas, tinha nas quadras, as crianças podiam jogar futebol, basquete, vôlei. Então, tinha uma estrutura para isso. Sugestão dos professores de atividades, interrupção das atividades acadêmicas. 10 minutos, 3 vezes ao dia, a maioria das escolas dos Estados Unidos é período integral, né? E auxílio de um profissional com experiência em atividade física. Então, isso tudo foi melhorado na escola. Esse aqui é um artigo do grupo do professor Pedro Halal, e que explica bem algumas coisas que a gente acha aqui, o porquê que no Brasil às vezes não dá certo. Então, ele mediu, por meio de acelerometria, a intensidade e duração dos esforços físicos nas aulas de educação física. Então, os métodos aqui falam, estudo transversal de base escolar, 200 de observação, de 218 aulas de educação física, incluindo 272 estudantes, avaliados 3 vezes cada um. Tudo em Pelotas, feito no ano de 2009. E aqui os pontos de corte que eles utilizaram para o acelerômetro. E aqui é o problema, ó. Aproximadamente 70% das aulas de educação física tinham intensidade leve ou sedentária. Tempo médio da aula, geralmente a aula 50 minutos, ó. O tempo médio da aula era de 35 minutos, então ali praticamente 30% da aula você perdia. E quando a gente verifica qual que era o tempo de atividade física moderada vigorosa
que os adolescentes tinham em minutos durante essa aula, olha aqui, ó, a média dava de 12 minutos, sendo que os meninos tinham quase que o dobro das meninas. Então, além de aumentar esse tempo de atividades intensas, tem que se adotar aí um carinho especial para olhar a situação, principalmente das meninas, para que isso seja proporcionado de forma mais igualitária. Eu, principalmente, como pai de 3 meninas, isso me preocupa muito, uma informação como essa. Então, alguns problemas a gerenciar. Primeiro, troca de uniforme. Já tem que incentivar a criança a ir para a escola com a roupa que ela vai fazer educação física. Deslocamento até a quadra. Isso é outro fator a ser pensado. Porque o que se perde de tempo até a quadra, então, os 50 minutos que você tem, na verdade, eles vão virar aqueles 35, né? Que a gente acabou de verificar aqui. E o tempo que é gasto também na realização da chamada. Possíveis incrementos têm sido, eles chamam, né? Alguns falam lá na Europa Active Desks, né? Então, eles têm utilizado isso para tentar melhorar, né? Tem utilizado tanto para duas coisas, tanto para aumentar a atividade física, como para melhorar a concentração das crianças nas atividades escolares também, nas aulas. E aí nós temos também as atividades físicas de lazer. Então, atividade física de lazer é aquilo que a gente decide fazer, e geralmente com relação a movimentos, né, mais ativos, e as pessoas geralmente elas vão procurar algo que lhe dê prazer. Então, até começar a pandemia, por exemplo, eu sempre treinei minha vida toda, né? Não é à toa que eu fazer o curso de educação física. Sempre gostar de exercício e de atividade física. Toda terça aqui eu jogava futebol, tive que parar por conta da pandemia. Então era algo assim, que eu ia, não via a hora de chegar terça para ir jogar bola. E aí ia lá às 7 horas da noite e voltava aí às 9, 9 e pouco. Então tinha que ser negociado, né? Com filho pequeno não dá para ficar pro gole depois, mas pelo menos pro futebol eu jogava, né? Então isso aí sempre negociava com a minha esposa, né? Então falou, ó, terça tem futebol, né? Ah, vou jogar, né? Pô, então, beleza. E aí nós vemos aqui, ó, que as atividades físicas do lazer, aqui nesse estudo, por exemplo, ela foi, tanto no nível moderado quanto no nível maior, ela foi fator de proteção para problemas cardiovasculares, aí com os índices de mortalidade e incidência também de problemas em idosos adultos. Esse aqui é um estudo do ELSA, né? Tem pessoas aí que participam, eles têm uma rede internacional bem bacana também de pesquisadores. E a gente acompanha aqui, ó, que em vários parâmetros de risco, ou diretrizes que seguem aqui a questão do score, que nem o de Frankman, por exemplo, para quem praticava atividade física por 150 minutos ou mais, teve fator de proteção contra eventuais problemas cardiovasculares. Essa é uma... Gente, esse artigo, ele começou, a Daniela defendeu em 2018. Você fala, professor, o que você acha que é um segredo para publicar? Além de tudo aquilo que a gente já sabe, tem que fazer um bom estudo, tem que ter validade interna, validade externa, boa metodologia, a gente estudar sobre aquilo, ver o estado da arte, mas mesmo assim, às vezes, o estudo ele leva muitos nãos. Persistência, gente. Esse estudo acho que é de 2018. Ele foi aceito faz coisa acho que de 2, 3 semanas. Ele ficou um ano parado na revista. Aí a gente deu uma cobrada, falou, ó, tá um ano aí e tal, vocês não querem um artigo, só nega, né? Aí o editor falou, não, pediu desculpa, né? Isso a gente submeteu nessa revista em 12 de outubro do ano de 2020. Quando foi 12 de agosto, perdão, 12 de agosto. Quando foi 12 de agosto, ele voltou para a correção. Eu falei até para a Daniela, que é a primeira autora, que é minha aluna que na época estava no mestrado, agora está no doutorado. Falei, a gente pode até comprar um bolo para cortar por artigo para comemorar um ano, né? Verdade. Mas aí, comentários e graças a Deus foi aceito, né?
E aí nós avaliamos os diferentes domínios de atividade física com diferentes indicadores de adiposidade nas mulheres. Então, eram 115 mulheres sobreviventes ao câncer de mama, média de idade 58 anos, e o IMC delas já caracteriza elas com um excesso de peso. E esses foram os resultados. Eu achei que eu tinha grifado aqui, perdão. Ó, o percentual de gordura, circunferência, cintura, o IMC, relação cintura-quadril e relação cintura-estatura. Então, tirando a relação cintura-quadril, o domínio do lazer ele foi inversamente associado com a adiposidade. Então, o que a gente viu? Falou, ó, essas mulheres, a gente está agora, o doutorado da Daniela está sendo um ensaio clínico. Ela está prescrevendo atividades de forma online para essas mulheres. Está em parceria com um médico aqui, que ele é mastologista, e é um cara que ele assim, nos incentivou demais a realizar o estudo lá na clínica dele. E ele está vendo, a gente está vendo, vamos ver se o online dá certo, mas a gente viu aqui que o lazer, ele ajuda. E o que tem que fazer com essas mulheres? É incentivar, falar, ó, vocês têm que fazer, vai caminhar, vai fazer alguma coisa. Por quê? Ele falou, ó, Diego, se vocês conseguirem mudar o mínimo nelas, já vai ajudar, porque elas geralmente elas não são de fazer muita atividade física, principalmente quando faz a operação e tem que retirar uma parte da mama ou a mama inteira, e isso causa limitação no movimento do braço, né? Então, é algo assim que a gente tem que incentivar. E agora infelizmente, eu tenho minha avó que está numa condição dessa, aí eu brinco com ela, falei, vó, você está levantando aí, tal, não sei o quê, tá fazendo, ó, vó, a senhora está com esse problema, mas tem que se movimentar, e graças a Deus minha avó tem uma cabeça muito boa. Então, assim, é certeza que dá certo, gente, ó, o único que tem certeza nesse mundo aqui é Deus, né? Mas, assim, se não fizer nada, aí que não vai ajudar a resolver nada, porque muitas vezes, além da adiposidade, a parte do se movimentar da pessoa, às vezes vai fazer caminhada em 2, 3, é a parte do mental também para lidar com a doença, né? E isso são outras coisas que a gente já viu. São artigos que acho que não estão presentes aqui, porque eu foquei mais em cardiovascular, mas já são estudos que têm. Depois eu abro aqui, só baixo ali no PubMed rapidinho e mostro para vocês. Isso é estudo do grupo do professor Rômulo, em que eles observaram que a prática esportiva foi relacionada à melhor atividade parasimpática em adolescentes. Então, aqui são os resultados, principalmente considerando o RMSSD, que é um dos índices mais parasimpáticos que nós temos aí na questão quando a gente analisa a modulação autonômica cardíaca. E isso aqui é uma informação legal que ele traz, que o tamanho do efeito foi moderado. Tem relação? Tem. Mas qual que é o tamanho da magnitude desse efeito? É moderado. E aqui ele faz os modelos, faz os ajustes, e essa relação ela permanece, é associada no RMSSD. E esse aqui é aquele mesmo estudo que eu falei para vocês, que é o da atividade física lá, diferentes domínios, né? Que foi oriundo da minha dissertação. E aí nós fizemos um estudo com 1.021 adolescentes, a amostra foi estratificada, né? Nós selecionamos lá de forma randômica as escolas lá em Londrina, e a prática de atividade física nos seus diferentes domínios, e aí aquele resultado, onde a gente viu que, seja entrando separado ou em conjunto, a atividade física de lazer, no esporte, ela foi associada de forma inversa. Ou seja, para cada incremento que eu conseguia fazendo a prática esportiva, eu tinha uma redução de menos 0,82 na minha pressão arterial. Nesse caso, esses adolescentes, né? E essa aqui é um outro estudo nessa mesma linha, só que aí eu considerando frequência cardíaca de repouso. Isso vai ter até a participação do professor Jorge Mota. E aí nós observamos que tanto que o esporte também, quando comparado ao deslocamento ativo, ele teve uma relação positiva, com uma relação assim, inversa, né? Positiva a gente fala. A forma de falar positiva é que, assim, foi bom, né? As pessoas que praticavam o esporte tinham uma relação inversa, elas diminuíam os batimentos cardíacos, né? Esses jovens.
E esse aqui é um estudo da professor Carlos Scher da Adriana Campos, né, o grupo da professora Adriana Campos, 422 escolares na cidade do Rio de Janeiro, e que eles tiveram o objetivo de comparar a ocorrência do risco cardiovascular em jovens de uma escola com modelo tradicional, e outra que eles denominaram ginásio experimental olímpico, que trabalhavam com a parte de esportes olímpicos. E quando você vai para essa nova modalidade, né, aqui na escola, e quando você compara o ginásio experimental olímpico, você vê que a prevalência de hipertensão, né, ou a glicemia limítrofe, ela é menor nessa escola aqui que houve o ginásio experimental olímpico, né, que se trabalhava principalmente com relação à prática esportiva. Esse é um estudo de intervenção que nós realizamos aqui, foi muito legal. Aqui tem uma instituição filantrópica para crianças e adolescentes. Então, a gente desenvolvia ao mesmo tempo o projeto de extensão, mas que também era pesquisa. Então, a gente chegava lá e falava, nós podemos oferecer algumas modalidades esportivas aqui, e aí, em troca, vocês vão encaixar essas modalidades esportivas na grade de vocês, eu vou oferecer tudo, os alunos vão vir aqui, aí os alunos já eram bolsistas de extensão, de iniciação científica, né, ou de mestrado e doutorado, e em contrapartida nós vamos desenvolver extensão e pesquisa aqui. Aí o pessoal gostava muito, né? Então teve essa época que a gente ofereceu judô e muay thai para a molecada, e quem não queria era o grupo controle. Isso aqui não foi um ensaio clínico, tá? Mas foi um estudo de intervenção que durou 9 meses e a gente viu os efeitos das artes marciais na modulação autonômica cardíaca desses jovens. E o que a gente observou? Que no grupo judô, a gente vê aqui o pré e pós, a modulação desses índices parasimpáticos era melhor. Então, o judô ele tem muita pegada, tem alguns trabalhos que mostram que o hand grip ele melhora a pressão arterial, porque às vezes é mais próximo do coração, movimento bala reflexo, tem várias hipóteses para isso, né? Então, pode ser que o judô, pelas características de pegada, de tração, ele possa ter causado isso, esses incrementos. E aqui, quando você olha o plot de Poincaré, quando a dispersão ela é bem melhor, né? Quando ele aumenta a dispersão, se a gente comparar com o momento pré aqui, olha o tanto que aumentou o plot de Poincaré. Em relação ao controle do grupo, até uma ligeira redução, e do Muay Thai dispersou um pouquinho, mas não como no judô, para ser de forma significativa estatisticamente, né? E algumas hipóteses, que aí seriam a questão do óxido nítrico ou a melhora da contração muscular e melhor uso da glicose circulante. Eu tinha um vídeo aqui, mas o vídeo não está rodando. Mas era só para mostrar o mecanismo aqui. Mas só não se perde tanto, não, questão de formação. Alguns possíveis motivos. Geralmente, práticas esportivas são praticadas em maior intensidade, né, de moderada a vigorosa. As atividades de lazer, geralmente, nós procuramos fazer aquilo que nos dá prazer. Atividades em esportes coletivos, então, pode ter maior aderência. O pessoal, que nem quando joga bola lá, tem pessoa que trabalha com tudo quanto é profissão lá. O pessoal se reúne lá para jogar bola, mas depois também para bater papo. Aí muitos ficam lá pro gole, né, pro churrasco. Em alguns eu consigo ficar, mas é mínimo assim. Então, porque tem a tropinha em casa lá que tem que dar uma ajuda, né? E o ambiente social envolvido, principalmente. Isso nos ajuda. Se nós estamos assim mais tranquilos, se nós estamos tendo prazer ali, se nós estamos desestressando, a chance de ter algum problema cardiovascular é bem menor. E as atividades de deslocamento, né, que é o último domínio. Esse aqui é esse artigo da Daniela ainda. E as mulheres sobreviventes ao câncer de mama que se deslocavam mais para ir na padaria, trabalhar, ir no mercado, seja lá o que for, a relação também ela encontrava, ela era inversa. Então, quem mais andava no deslocamento ativo tinha menor adiposidade, menor percentual de gordura corporal.
Isso é um estudo, se não me engano, não, em americanos. Então, um estudo quase 10 mil pessoas. E quantos minutos você gasta se deslocando para os lugares? Era a pergunta que eles faziam na atividade física do transporte. E foi observado que aqueles que tinham maior deslocamento ativo, eles tinham menores chances de desenvolver hipertensão arterial. E também diabetes. Então, era fator de proteção para esses dois casos. Esse aqui é um estudo do ELSA. 13 mil pessoas, atividade física avaliada pelo IPAC e a pressão arterial avaliada por aparelho automático. Publicado no Journal of Human Hypertension. E aqui, engraçado, né? Vocês não estão vendo errado, não. Isso aqui é que as mulheres que se deslocavam de forma ativa, elas tinham um risco para ter hipertensão arterial. Eu falo, pô, tudo que você está falando agora, então cai por terra? Eu falo, não, a gente tem que procurar explicações, né? Então, uma delas é que grandes capitais brasileiras, né, possível exposição ao carbono associado ao aumento da pressão arterial. Então, por exemplo, o Elsa, o foco dele, as coletas geralmente são em São Paulo. Então, não precisa nem falar, né? O tanto que as pessoas se deslocam, qual que deve ser a quantidade de dióxido de carbono no ar. Esse é o estudo do professor Lars Bo Andersen, um cara assim fantástico, tive oportunidade já de trabalhar com ele, de ter parceria, de ministrar palestra junto num congresso. Cara fantástico, e lá eles mensuraram a forma de deslocamento e tempo gasto e as medidas antropométricas, hemodinâmicas e metabólicas dessas pessoas que andavam, se deslocavam de forma ativa, mas por meio de bicicleta. E o que é legal? Que eles observaram que as pessoas que se deslocavam de forma ativa, elas tinham melhores fatores para aptidão cardiovascular e para o índice Roma, e também para a questão da circunferência cintura era menor, né, quando a gente compara aqui. O score de aptidão ele é maior também quem ia por forma de bicicleta, e a relação do triglicérides também, ela é inferior os valores quando comparado àqueles que não iam pelo deslocamento ativo por bicicleta. E aí os outros fatores também, de forma que até o score Z desses fatores todos, né, como se a gente criasse um combo considerando tudo isso, era uma relação inversa, ao passo que é uma relação negativa, né, um valor negativo de média, ao passo que quem não ia por forma de ciclismo, eles tinham um valor aumentado desse score Z. Então, isso dá uma diferença significativa, e aqui sendo um valor negativo, que dá, quanto mais eu andar de bicicleta, menor vão ser meus fatores de risco cardiovascular. Acho que essa é a mensagem principal do estudo dele. E no Canadá também foi observado algo muito parecido com relação a andar de bicicleta e com a circunferência de cintura, com o VO2 estimado, aí sim uma relação positiva, quanto mais eu vou de bicicleta, melhor minha aptidão cardiorrespiratória, e em relação à questão do colesterol total. Então, tem uma relação inversa. Quanto mais eu pedalo de bicicleta, menor tende a ser meu valor de colesterol total. E aqui é um artigo que eu publiquei com o pessoal de Pernambuco, sou coautor, lá com o grupo do professor Mauro. O professor Rafael, essa época, estava lá ainda, agora ele está na Uninove, né? Nesse estudo aqui, a gente não observou relação positiva com os parâmetros de modulação autonômica cardíaca, deslocamento ativo em adolescentes brasileiros, com parâmetros de modulação autonômica cardíaca. A gente viu que nos países europeus ou nos Estados Unidos houve uma relação boa, foi legal, que se observou lá. Aqui a gente não observou nesse estudo. Aqui também não, com relação à questão da pressão arterial elevada. Nesse estudo aqui,
mesma coisa, não teve relação a se deslocar de forma ativa, não foi relacionado a menor pressão arterial. E aí nós vamos falar, mas por que não aconteceu isso, né? Primeiro, nós temos que ter mudança na infraestrutura suportada por legislações para ciclista, e isso tem na Dinamarca. Leis para proteger o ciclista. Você acidentalmente atropelar um ciclista na Dinamarca, você tá com sérios problemas. E isso aqui é um trecho do artigo do professor Anderson. A cultura do ciclismo na Dinamarca é um resultado focado em várias décadas. Então, isso aí não é de agora que os caras trabalham com isso, né? E aqui no Brasil, o que a gente pode... São vários os problemas, né? Faltas de leis severas que protegem o ciclista, ausência de ciclovia segura. Então, aqui é uma imagem, ó. Olha que legal essa ciclovia, do lado da parada de ônibus. Então, se o motorista não vê você direito, ele te joga ou passa em cima de você. Baixa adesão de equipamento de segurança. Você vê, o brasileiro não usa equipamento de segurança, é muito difícil. Aspectos culturais, né? Tem gente que entra no carro e, né, se deslocar com o carro. Aqui em Prudente, o pessoal não usa seta, por exemplo. Eu acho que devia ser algo que deveria vir de acessório no carro, né? Porque não é possível. E não é só que não, várias cidades brasileiras o pessoal não usa. Condições climáticas é outro aspecto importante. Olha a média de temperatura nossa aqui. Ela é de 30 graus. Aí você vai na Dinamarca, que é um país que tem ali um tempo bom, 14, 15 graus, é muito mais tranquilo. Aqui, você vier para dar aula aqui, você chega ensopado. E isso aqui são algumas informações de acidentes de trânsito. A taxa bruta de mortalidade por causas externas aí envolvendo acidentes de trânsito. Então, a taxa de bruta de ciclistas traumatizados em acidente de transporte. Óbitos por milhão de habitantes. Então, é muito complicado. Isso. Eu mesmo não tenho muita coragem de vir trabalhar de bicicleta por causa disso. Poderia até vir, mas isso me deixa com um pouco de receio. E aí nós fomos para a parte da intensidade. Esse é um estudo de protocolo nosso, esse artigo foi publicado na Medicina. É o artigo de protocolo do nosso estudo. Foi financiado pela FAPESP, aí o financiamento com bolsas, com tudo que a FAPESP comprou, deve ter dado aí por volta de próximo de entre 300 a 400 mil reais. Aí eu consegui comprar os benditos acelerômetros para trabalhar, né? Então, nós desenvolvemos esse projeto na cidade aqui perto de Prudente, que é Santa Anastácio, cerca de 30 quilômetros daqui. A atividade física a gente mediu por acelerometria e questionários, e as variáveis de saúde principais foram modulação autonômica cardíaca, parâmetros metabólicos, pressão arterial, qualidade de vida, saúde mental, dor musculoesquelética, hábitos e estilo de vida. Então, isso aqui são setores censitários urbanos e que a gente estratificou, e, por exemplo, minha amostra são 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, qual que é a proporcionalidade, meu cálculo da amostra, perdão, qual que é a proporcionalidade de pessoas que estão no setor censitário 1? De todos os setores, 10% ficam aqui. Então, se meu cálculo da amostra são 100 pessoas, eu vou ter que avaliar, e aqui equivale a 10% nesse setor censitário 1, eu vou ter que avaliar ali 10 pessoas. No outro, no 11 equivale a 20%. Então, aqui seriam 20 pessoas. E assim por diante. Então, a gente considerou essa questão de proporcionalidade. E esses são resultados preliminares. Esse artigo já mudou um pouco, porque ele veio para correção e o revisor pediu um monte de coisa, mas o que a gente verificou aqui? Que a atividade física vigorosa ela foi relacionada à modulação autonômica global a modulação autonômica parasimpática pelos níveis do MSSD e do HF. E aqui também do SD1. Outros estudos mostrando também a relação entre as diferentes intensidades e marcadores cardiometabólicos em crianças, mostrando resultados animadores, que você fazer atividade física, que a criança ou adolescente fazer atividade física de maior intensidade é relacionada a menor adiposidade, e com relação também melhor o HDL. Então,
eu quero aumentar meu colesterol HDL. O que eu faço? Tem que focar, além da atividade física, tentar melhorar a intensidade disso. E aqui também a atividade física moderada vigorosa, relacionada inversamente à circunferência de cintura, pressão arterial sistólica, e relacionada de forma positiva ao HDL e negativamente com a questão da glicose. Esse aqui é um artigo, inclusive, que o professor Lars, ele está presente aqui, o professor Halal também, Associação da Atividade Física Vigorosa com os biomarcadores em jovens. Então, pegou todo mundo que fazia atividade física vigorosa e aí dividiu. Eu faço, mas eu estou no menor tercio da atividade física vigorosa. Eu estou no tercio intermediário, eu estou no maior tercio. Aqueles que estavam no maior tercio, olha a relação quando a gente mostra com a circunferência de cintura em centímetros aqui, ó. Então, ela inversamente, ela é mais efetiva em quem pratica e está no maior tercio para atividade física vigorosa. E com relação à insulina, os resultados são bem próximos também ao que foi observado pela circunferência de cintura. E o que tem sido feito para atividade física, né? Isso aqui é um país como o nosso, Brasil, é o Report Card. Eu faço parte disso aqui. Isso aqui são os pesquisadores, é coordenado pelo professor Diego, lá de Santa Catarina, da UFSC. E o que eu sou responsável aqui é pela relação da atividade física de pais e filhos. Então, o que nós observamos? Que 31% das crianças e adolescentes atenderam as recomendações da atividade física global. Ou seja, falta muita coisa ainda. O pessoal tem que melhorar muito isso. Né? Então, é algo para se preocupar ainda. E outros estudos que nós temos aqui é o Agita São Paulo, né? Incentivando aí pelo menos 30 minutos por dia e todo passo conta. E como melhorar o cenário da atividade física aqui, né? E são algumas coisas que eu fui anotando baseado nessa fala, e nos artigos que compuseram isso. Investir em todos os domínios de atividade física. Então, mesmo no trabalho, verificar o tipo de trabalho e, se possível, incentivar a pessoa a ser mais ativa, considerando o grau, né, de intensidade. Se for uma coisa exaustiva, colocar isso para que a pessoa faça no trabalho. Ações que criem oportunidades para a atividade física em diferentes contextos. Aumentar as intensidades nos domínios de atividade física. Identificar a quantidade de jovens e adultos engajados em esportes. Quais são esses esportes? Considerar políticas públicas que promovam principalmente isso aí também entre jovens do sexo feminino. Escola oferecer espaço e tempo livre aos jovens e incentivos de atividade física no ambiente de trabalho. Tem que ser melhor investigado isso. Aqui nos países, a gente tem, às vezes, aqui alguns cenários, né, como cidade-escola, aqui no Brasil. Era algo muito bacana, mas esse programa foi cortado, né, por uma série de problemas. E a ação deve considerar também a questão do contexto dos pais, né, da atividade física dos pais. Os pais têm que seguir de exemplo. Esse artigo que foi feito com o banco de dados da minha tese, e que eu analisava aqui o que o pai e a mãe faziam de atividade esportiva quando eles eram crianças e adolescentes. Aí, o que eu analisei? A prática esportiva dos pais quando eles eram adolescentes, na infância, e aqui, atividade física atual. Olha a prevalência de atividade física dos adolescentes quando o pai ele praticava, que é essa barra em preto, e quando ele não praticava. Em todos. Né? Tem um aqui ou outro que aqui na infância do pai que não dá, fica marginal a diferença, mas olha a prevalência, quase tudo significativo. E aí no final eu fiz, você faz em quantos períodos da sua vida? Eu nunca fiz. Eu fiz em um só, na adolescência. Eu fiz em 2, eu fiz na vida adulta e na infância. Eu fiz nos 3. Olha a associação que dá a atividade física do pai, que fez nos 3 momentos com o filho, mesmo após os ajustes, né? O filho tem 2,4 vezes mais chance de ser ativo fisicamente na adolescência. Olha das mães.
vai bater próximo a 3,6 aqui. Agora, eu sou meio dos pais. O pai que nunca tinha feito, né? Nem o pai nem a mãe, então dava 0. O pai fez em um momento, mas a mãe não fez em um. Deu 1. O pai fez em 2 momentos, a mãe fez em 1. 3. E assim por diante. Até os pais que fizeram nos 3 momentos da infância, considerando infância, adolescência e vida adulta, e a mãe, infância, adolescência e vida adulta. Aí davam 6 períodos. O filho ele vai ter aqui quase 600% mais chance de fazer atividade física, quase 700, né? Porque está 6,67. Então, a importância que os pais têm na vida dos filhos com relação a isso também. E aí, né, gente, eu tento participar, deixar as meninas mais ativas. Tem que atualizar algumas fotos aqui com a Elo também. Ela é um bebê de 8 meses, mas nós já estamos incentivando, né? Então, esse aqui eu moro num condomíniozinho de casa igual, até o momento, a gente mora de aluguel, né? Mas estamos construindo nossa casa. Deus quiser, a gente muda daqui uns dias. E eu tenho tem um parquinho aqui na frente, nessa foto aqui, né? Vocês estão vendo aqui, ó. E aqui é um campinho, então sempre vou, mesmo quando tá frio, com as meninas para brincar. Essa aqui já tá maior, né, a Tereza. Aqui, isso aqui é quando elas começaram a explorar a aula de natação. Pode ver que a cara tá ralada aqui, mas é importante, né? Tem que incentivar. E quando tem, né? Espero que a pandemia passe o quanto antes. Eu sou o professor responsável pela disciplina de administração e organização de eventos aqui, que a gente organiza os jogos e dura uma semana. Então, elas tiveram a oportunidade de estar em uma aqui, né? Que aí depois entrou a pandemia, que foi no ano de 2019, elas são de 2018, as gêmeas, né? A Heloísa nasceu em fevereiro desse ano. Então, elas já vinham pequenininha aqui para aprender. Se vai dar, sinceramente, eu espero que dê, porque é isso que os estudos têm mostrado. Mas o que não vai dar certo mesmo é você não tentar fazer nada. Deus, e a loucura nossa do dia a dia, tem muita coisa, trocentas reuniões, artigo que volta, orientando que tem que defender, que tem que qualificar, mas a gente tem que tentar arrumar um tempo. Eu gostaria de ter mais tempo dessa forma, mas eu tento aí, tanto eu quanto minha esposa também, que ela é fantástica nessa questão também aqui, não é porque eu sou profissional de educação física, o Diego faz tudo isso com a filha dele, não, minha esposa faz mais do que eu, então sendo sincero, consegue fazer mais do que eu. Mas a gente fala, vamos um pouco, estão muito em casa, estão socados em casa, não, vamos dar uma saída com elas para elas terem né, para ter um contato mesmo, para ver os exemplos. Então, as considerações finais, pessoal. A prevalência de fator de risco cardiovascular em crianças, adolescentes e adultos deve ser monitorada com atenção. Problemas aí desenvolvidos na infância, eles tendem a ser carreados para a vida adulta. Então, incentivar para a atividade física, já que é para levar algo para a vida adulta, que leve coisa boa. Há discrepância entre as análises do domínio, porém, o que a gente viu aqui? Que a prática esportiva parece ser um filão assim, um tchan a mais, né? Mas incentivar os outros domínios também. E os esforços devem ser demandados em todos os domínios. Escola e trabalho são desafios que nós temos aí que devem ser melhor explorados. Agradeço aí a vocês. Essa aí é a foto, uma das fotos últimas que a gente tirou antes da pandemia do grupo de estudo, né? Eu faço parte também do laboratório Investigação e Exercício. Somos em 3 docentes, eu, o professor Romulo e a professora Jamile. E agradeço também né? Já falei do GEAF, da Unesp, do laboratório, e também aqueles órgãos de fomento que nos auxiliam aqui com a verba, né? Senão nós não teríamos condições de desenvolver esses estudos, que são a FAPESP, a CAPES e o CNPq. Então, obrigado, pessoal. Espero que tenha sido aí, vocês tenham conseguido aproveitar alguma coisa com relação ao que foi explanado aqui. Professor, nós que agradecemos a fala do senhor, com certeza foi muito produtivo, né? Tanto academicamente falando, como pesquisadores, e até mesmo, eu olho para mim, né, os meus comportamentos, né, relacionados à atividade física, eu busco também aí, mas como é bom a gente receber estímulos assim, né? Então, na fala do senhor, eu pensava, nossa, 3 filhas pequenas e ainda busca, né, realmente ter energia, disposição para
aumentar aí o nível de atividade física, né, e dar esse exemplo para elas. Então, sem dúvida. É insano, André, mas é necessário. Exatamente. E aí, quando uma das coisas que me marcam muito, tem uma delas lá que fala, do nada ela começa a correr em casa. Então, eu tô fazendo uma corrida bem rápida, que meu papai. Falei, ó, então é dessa... Isso deixa a gente feliz, né? Porque pequenas sementinhas que vocês vão criando, né? Eu tenho, acho que um vídeo ontem, nós somos no... Deixa eu ver se eu acho aqui, consigo mostrar para... E nós sabemos o resultado disso, né? O quão importante isso é, né? Ó, aqui, viu? Deixa eu só ver se está aqui na câmera. E foi assim, coisa boba, né? Que a gente às vezes não dá muita atenção. Acho que tá, depois eu tenho que procurar mais calma. Que assim, é o fato de correr, de brincar, de ir atrás, isso aí a criança está desenvolvendo também, né? Sim. Tem hora que dá uma canseira. Ah, papai, corre mais. Eu cansei. Falei, deixa eu descansar um pouco, né? Mas muito obrigado, professor. Obrigado pela fala, por despertar aí ideias, né, de pesquisa. Realmente fiquei pensando aqui sobre avaliar esse pessoal aí da coleta de resíduos, né? Ver como que está e como que está a saúde cardiovascular deles também, né? Então, obrigado por todos os insights. Então, a gente abre aqui para uma ou duas perguntas, né, para quem tiver. Né? Então, fica à vontade, pessoal. Bom, boa noite a todos. Boa noite, professor Diego. Muito obrigado pela sua palestra, pelas suas explicações, achei excelente. Eu fiquei com uma dúvida que eu já tive uma ideia semelhante ao que o senhor mostrou, achei que eu era inovador nesse campo, mas já existe. E eu fiquei curioso para saber um pouco melhor sobre o que o senhor mostrou sobre o Active Desk. Gostaria de saber aonde a gente pode comprar ou adquirir esse tipo de dispositivo e se é possível regular a intensidade, como funciona? Ô, Pedro, obrigado pela pergunta. Isso aí está mais comum na Europa. Aqui no Brasil seria um fator assim diferente. Se eu não me engano, quem está trabalhando com algo parecido é o professor Danilo, da Federal de Sergipe, Danilo Pereira da Silva. Ele está trabalhando com essa parte escolar, eu não sei se ele está com Active Desks lá, mas eu posso estar dando uma checada para que esses estudos são mais comuns na Europa. Aqui no Brasil, o único que eu lembro de ter ouvido falar algo foi o professor Danilo. Mas nós mesmo aqui mesmo, a gente não trabalha, não. A próxima intenção que eu tenho é melhorar o que foi a minha tese, que foi a relação de pais e filhos, mas a gente analisou só questionários, né? Agora eu quero avançar para medidas diretas. Então, nós temos agora a acelerometria aqui, o DEX, a parte cardiovascular, verificar essas relações e ver se a atividade física pode mediar isso, né? Certo, legal. Assim, uma análise mais refinada, né, professor, das associações. Eu fiz essa pergunta para o senhor até por pensar em benefício próprio, né? A gente ficar o dia todo sentado, sedentário, né? E faz 1 hora aí de musculação por dia, faz alguma atividade, mas o restante do dia todo sentado, né? Sim. Então ter um Active Desk desse ajudaria bastante. Pô, você está aqui, né? Você está aqui, você fica só aqui, né? Sim, sem pensar muito. Até deve ajudar até a oxigenação, né, do cérebro a pensar melhor e você pensa assim, pessoa que tem, né, que às vezes as pessoas falam síndrome das pernas inquietas, né? O cara tá sempre assim, ó. Eu sou um desses. Você tá no movimento aqui, né? Você acha que você vai focando, né? Vai. E com certeza deve acontecer reações benéficas no corpo, parte fisiológica, né? Então, com certeza deve servir para algo. Muito interessante. Obrigado, professor. Ah, do que é isso, Pedro? Mais perguntas, pessoal? Professor Diego? Cadê os
perguntadores de plantão aí. Não? Léo, Márcio, Ana. André, eu acho que eu vou fazer uma pergunta para o professor, mas só por curiosidade mesmo. Vai lá, Bom, Léo. primeiro, obrigado pela palestra, pela conversa aí que o senhor teve com nós, professor. É sempre muito importante, né? Às vezes a gente, principalmente aqui no grupo, a gente lida com alguns públicos heterogêneos, mas não tão voltado a crianças, né? Quem trabalhava mais com crianças era o Anderson e tudo mais. Aí eu queria só uma curiosidade nessa questão de atividade física. Se vocês incentivam tanto crianças quanto adolescentes a praticarem musculação, alguns tipos de modalidades esportivas que até então eram vistos como ruins, mas hoje em dia já é batido que não. Então eu queria saber mais isso, né? Se incentiva a prática de algum treinamento com peso, algo nesse sentido. Leonardo, obrigado aí pela pergunta. Quando eu prestei o meu mestrado, o meu projeto era feito de 12 semanas de treinamento com pesos no crescimento e desenvolvimento de crianças. E aí a gente ia analisar a epífise óssea por forma de, naquela época, né, 2007, por meio de raio-x. Só que aí eu não consegui fazer porque eu não tinha, eu mal consegui me manter em Londrina, né? Não tinha bolsa, então aí eu caí na realidade, aí que eu fui para epidemiologia. Mas eu sou muito fã porque eu tive que estudar muito para montar o projeto, para prestar na época o mestrado, do Avery Feigenbaum, que é o papa do treinamento com peso para crianças, né? Inclusive, eu dou a disciplina de treinamento aqui na Unesp, e é um dos módulos da disciplina treinamento exigido para criança e adolescente. Então, o que eu posso incentivar, eu estou muito naquela de todo, né, nem todo passo conta, todo movimento conta. Eu fiz parte agora foi aberto o edital, né, e aí eu prestei para recomendações da Brasileira de Atividade Física, né, pelo Ministério da Saúde. E aí fui um dos contemplados no edital e eu prestei no grupo de crianças e adolescentes ou de diferentes domínios, que é o que tinham. Falei, vou prestar nesses daqui que é. E eu fui alocado, né, foi uma surpresa para mim, mas foi um aprendizado muito grande para trabalhar no GT, no grupo de trabalho de pessoas com deficiência. E nós discutimos várias coisas lá, dentre elas a atividade física para crianças e adolescentes com deficiência, né? E a gente viu que o exercício resistido, ele promove uma série de benefícios. Então, você fala, você indicaria? Eu falei, se minhas filhas quiserem fazer treinamento resistido pequenas, do jeito que elas estão, né? Já vão fazer 4, 5 anos, se elas tiverem... A gente tem que pensar no emocional também, né? Papai, eu quero fazer isso. Bora. Desde que você goste, queira, né? Elas estão muito agora, chegam lá na frente, eu sou uma bailarina, e fica rodando, fazendo os movimentos. A gente segurou esses 2 anos de pandemia por tudo isso. Mas ano que vem, eu vou... Aqui em Prudente tem um lugar que ele oferece parkour. Vou colocar elas. Ó, gostou? Vou colocar no balé também, natação, acho que é importante, principalmente parte respiratória, né? Mas, assim, o que quiser fazer, que a gente sabe que tem... O pessoal fala, treinamento com peso fazia mal. Fazia mal, assim. O estudo que tinha que mostrou que fazia mal era a criança que trabalhava carregando saco de cimento e de arroz na China. China, Japão, não sei. Mas estudo da década de 50. Então, aí, se você colocar a criança para fazer qualquer sobrecarga que seja máxima várias vezes de forma crônica, lógico que vai prejudicar. Mas, do caso contrário, bem administrado, sem dúvida, para indicar, né? É o que mostra a literatura, né? A gente está baseado em evidência científica. Perfeito, professor, obrigado. Nada, que é isso. Professor, nós agradecemos novamente o tempo do senhor, a disponibilidade, a fala. Obrigado pela parceria, por estar presente no nosso grupo de pesquisa, né? E estamos aí, né, à disposição para, de alguma forma, tentar colaborar aí nas pesquisas que o senhor desenvolve, e também ficaremos muito felizes aí em
continuar contando com a participação do senhor, tá? Então, muito obrigado. Em breve, o Giovanni, tá aqui no grupo, ele vai enviar o certificado para o senhor, tá? De palestrante no grupo de pesquisa, tá bom? Tá ótimo, André. Que eu agradeço aí vocês, a atenção, o convite, é sempre um prazer. E manda um abraço aí pro professor Dalmo. Eu gosto muito dele, é um cara muito, muito querido. Sim, com certeza, professor. Pode deixar que o abraço será enviado, sim. Muito obrigado. Um abraço, professor. Tudo Valeu, de bom gente. para o Tudo de bom senhor pra e para a vocês. família. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.